Nossa senhora, gente, Ai, tô vendo vocês que tudo a tempo eu não via. E aí, tá seguindo é nas verdade. redes, É não é? verdade, né? Seguindo nas redes, eu sigo tudo vocês, viu? Só só não vejo mais. Vamos É dar só uns difícil 5 minutinhos. mesmo. É, vamos dar uns 5 minutinhos pra gente começar, tá bom? Que aí Sim. a galera vai entrando aí, o pessoal te conhece também. Tô convidando minha galera para ver a gente. Nesse último bate-papo da noite, estava assistindo com a Jaque? Eu tava agora. Assisti as três, a da Laura e da Jaque também. As duas, né? A Laura também é da tua época, Jaque? Porque parece que eu tenho para mim que você É, foi embora. Parece que você foi para é, mim embora mais cedo, mas eu não lembrava disso, eu tinha isso na minha cabeça. você lembra da gente limpando a. Ai, gente, como é que fala? Que a gente ensaiava lá do Alex A no. Swift. A Swift, a gente limpando. Opa! Sem vou esquecer, que ali ficou pra vida, sempre ficará. Nossa! São memórias que não mudam. É. Não, mas Então, eu mas peguei bastante gente. porque a Laura, ela entrou, não sei, eu tenho um sério problema, tem gente da minha família aí que não vai me deixar mentir com memória. A minha memória, alguma coisa aconteceu na minha mente que eu tenho poucas memórias. Então, assim, tudo que eu lembro de flash. Pra mim, eu lembro que da Laura, lógico, de você, eu lembro todo mundo, só que eu não consigo lembrar os tempos, sabe? Pra mim parece que você já tinha Uhum. ido. Tem a sensação que você foi bem cedo. Parece que já Eu tinha fui ido bem embora. cedo, mas Então acho que é por eu, isso que eu tô com. eu fiquei bastante tempo com a Laura. Nossa, uma galera assim, muito boa, né, naquela época. Foi uma galera assim, não sei como é a galera de agora, né? Que a gente fala que. Sim, Igual eu comentei não gosto de falar de saudosismo, que é a da minha época, mas a nossa galera, tanto que é uma galera que todo mundo que eu chamei, todo mundo participou. Então, assim, eu achei que a gente criou um elo ali, né? Naquelas sim. madrugadas, criou uma Nossa, admiração, não é? Criou. é. Eu Não, vou a dar. gente não tem, não é falando que o pessoal de hoje é menos ou mais, mas acho que a gente passou por tanta coisa, né, assim, naquele começo, surrado, assim, limpando o chão da Swift, Tem estrutura, pendurando as né? coisas no telhado, né, então acho que Tem foi uma bem memória que legal. eu tenho do Alex, que eu nunca vou esquecer, que a gente fazia assim, eram poucas as meninas que faziam tecido, né? Uhum, E poucas ainda menos que faziam lira. E eu era uma das sim. meninas que faziam tecido. E eu lembro, assim, hoje, eu falo, meu Deus, como eu tive coragem de. Eu pendurei uma vez uma árvore lá na Chácara Viva. E eu lembro assim, do Jailson embaixo, e ele falou, eu falei, não, deixa que eu subo nessa, que ele já tinha subido em outra. E eu não sei se o Jailson lembra dessa cena, eu lá em cima, totalmente sem estrutura. E aí ele colocou na coisa da árvore aquelas escadas imensas que tem na Viva, que tem uma escada que é para fazer grandes arrumações, né? E aí ele Aham. colocou bem assim na árvore e ele meio que se distraiu e a escada fez assim, ó. E eu lembro dessa Nossa, cena na minha cabeça, eu falei, gente, é uma coisa que o risco, né? Olha a situação que a é, gente passou, olha o risco que a gente. é, Porque era assim, tinha uma coisa meio do. Todo mundo tá crescendo junto, né? Desde o Alex, que a gente cresceu com o Alex. Então, desde o Alex sim, de ver de baixo se tornar o que ele é hoje, que é pra gente inspiração, é muito legal de lembrar. Então, com bora certeza. começar. Eu vou falar aquela parte inicial da live que eu tô fazendo com todo mundo. Em dizer que essas lives, elas são o intuito de instigar pessoas que querem ir para fora através de exemplos de amigos meus, assim, de pessoas que eu tive esse contato, que eu sei que foi, eu sei que teve experiências, assim, que mudou muito o perfil. Já que eu sigo ela, essa mulher faz coisa que eu acho que ela não imaginava que ela fazia antes, que ela faria um dia, assim, que eu te sigo, É, eu vejo, meu Deus, ela foi para uma área totalmente bem assim diferente em alguns aspectos. O curso também fala isso, que ele hoje trabalha como acrobata também lá, não é? Ai, não sei como que é o trabalho dele, mas é, também não é só dança. E então essas lives é para isso, é para vocês que estão aí, que querem se inspirar. A galera tá aí para inspirar vocês. Então, Jaque, nas primeiras lives eu tinha decidido por algumas perguntas, mas eu me perdi nisso. Achei que foi mais gostoso quando vocês discorreram, falaram da vida de vocês assim, de uma maneira livre. Se eu tiver alguma coisa bem pontual, eu vou te chamar para você
falar, ai, Maria, que isso também é legal, mas pode se jogar e contar a tua história, né, no meio da dança e da dança para fora. Então, eu acho que a, a questão de viajar, né, dançando e tudo mais, bom, a arte em si já abre muitas portas para todo mundo, né? E eu posso dizer que para mim abriu muitas coisas assim que eu nunca imaginei na minha vida. Quando a gente estava lá no Alex, a coisa mais difícil para mim era fazer circo. Era coisa que era para mim era um sonho distante, porque eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Subir naquele tecido para mim era uma coisa inalcançável. E, e foi justamente nessas viagens que eu me apaixonei pelo circo e hoje eu faço circo, né? Então eu tive a minha primeira experiência, eu fui embora com 17 anos, meus pais me emanciparam. Eu deixei o terceiro colegial, não terminei a escola, falei tchau, tô indo embora. Foi graças ao Gustavo e à Miriam, né, que eles tinham a companhia que levaram um grupo para fora. No final precisava de mais uma pessoa e eu já tinha participado dos ensaios, já sabia o show inteiro. E eu falei, eu quero ir, pronto, acabou. E assim, uma coisa muito importante para mim foi o apoio da minha família. Eu sempre tive o apoio da minha mãe, do meu pai, que sempre, tudo que eu precisei, eles estavam ali para me oferecer, né? Assim, de apoio mesmo. E de lá, assim, uma coisa que eu acho que eu tive muita sorte, porque muita gente faz audição e muita coisa. Eu nunca fiz uma audição na minha vida. Isso acho que é o Você foi mais. antigamente, as meninas falaram que antigamente era mais audição, hoje é mais uma coisa de currículo mesmo. Não foi nem de currículo, foi tudo indicação, é tudo questão de contato, é tudo questão de você mostrar o seu trabalho, e eu acho que quando as pessoas gostam do seu trabalho, fica mais fácil de ir para outros lugares, né? Então eu Pra estava onde lá você no foi a Egito, primeira vez? foi para o Com Egito, 17? isso. E aí depois em seguida eu fui para os Estados Unidos, fui para um circo nos Estados Unidos, foi Já praticamente direto. não, eu vim para casa, fiquei acho que 2, 3 meses e já fui. Foi Então, mas você seguido não tinha mesmo. experiência com circo. O que fez você, tipo, Então, falar, vou pro circo agora? na verdade era um contrato de dança, eu era bailarina do circo, eu dançava no circo mesmo. Era um grupo de brasileiras e eles levavam para fazer parte do balé do circo. Então é muito legal, porque as bailarinas no circo são a cara do circo. A gente que tira foto, a gente que ia na TV, a gente que ia na rádio, a gente que divulgava. E foi assim. Depois dos Estados Unidos, eu fiquei quase um ano lá. Foi uma experiência maravilhosa. Conheci muitos lugares de lá. Texas, Califórnia, Nova York, Illinois, vários lugares. E o Conheci circo lá só é como viajando. aqui, já? É, lá, hoje em dia, eles são. Esse circo que eu trabalhei é um dos maiores dos Estados Unidos, é um circo latino. Eles têm uma mega estrutura, muito lindo. Mas é igual, carpa lá ainda tem animais e tudo mais, era bem legal. E foi assim, né, que eu entrei no circo. Lá tinha uma amiga que era acróbata e ela começou a me ensinar um pouquinho, eu comecei a desenvolver, tal. Ah, Depois então eu você estava dançando, mas você fazia experimentações, assim, com a galera. elas marcavam de ensaiar e eu falava, poxa, eu quero aprender também. Ia lá e treinava, aprendi uma coisinha, outra. Então foi bem legal. Daí eu voltei para o Brasil. Eu ia voltar para lá no ano seguinte, eu acabei desistindo. Fiquei aqui e eu não sei o que deu na minha cabeça. E eu falei, não, vou terminar a escola, vou entrar numa faculdade, vou ver o que eu faço. E aí eu Não sei o que deu na minha fiz, cabeça. é, eu fui, estudei, fiz cursinho, fiz superletivo, fiz cursinho, passei na faculdade e não fui. Não fui, porque logo em seguida um contato desse circo dos Estados Unidos me chamou para o mesmo circo, só que a unidade que eles têm no México. E aí o coração falou mais alto e eu falei, não, E vou quanto de tempo então você novo. ficou parada? Eu fiquei um ano parada, assim, tão bem parada. Eu fazia aula, fazia uma coisa, outra, dançava em banda. Então, assim, parada totalmente, não. Mas eu fiquei um ano.
praticamente sem ir para fora. E aí eu fui para o México, e no México eu fiquei 3 anos. Fiquei lá bastante tempo. Fui para um circo também, e lá eu aprendi a fazer trapézio, trapézio voador. Que eu acho incrível isso, porque como é que você aprende? Com quantos anos você tinha? A gente tem a sensação que trapezista só pode ser trapezista porque a mãe dele é trapezista, o pai dele não. E você, de repente, uma bailarina que se transforma em trapezista, como é isso? Eu amava, eu sempre via os trapézios, assim, eu saía da dança e eu saía correndo para a parte de trás para assistir os trapézios, eu adorava. E eu tinha, acho que 20 anos, por aí, e 19, 20. E eu fui, e aí meus amigos eram trapezistas, porque a gente morava todo mundo lá no circo, em trailer e tudo mais. E meus amigos eram os trapezistas e eu falei, eu quero aprender. Então, a primeira vez que eu subi no trapézio, eu fui lá sem segurança, sem nada, fui, me joguei lá, foi uma experiência maravilhosa, assim, sair gritando, que é uma adrenalina muito engraçada, assim, é bastante, mas eu adorei. E eu amei, assim, o trapézio. É lógico, quando você aprende lá no circo, você não aprende, você só se joga lá, né? E aí eu fui tentando aprender e fui aprendendo de pouquinho em pouquinho, continuava dançando. O circo é muito engraçado, assim, eu fazia muita coisa, eu vendia pipoca, vendia refrigerante e dançava, saía correndo para dançar e voltava, trocava de roupa, era bem legal. E aí foram 3 anos que eu fiquei lá no México, foi lá que eu conheci a empresa que eu trabalho hoje, que é o Clube Med, uma rede de hotéis. Lá, quando eu entrei no Clube Med, foi quando eu realmente aprendi o trapézio, porque essa é uma rede de hotéis que tem muitos esportes dentro, e um dos esportes, um dos diferenciais deles é o trapézio. E aí você tem segurança, tem linha de segurança, então é muito mais fácil de aprender. E aí foi quando eu realmente amei assim, a experiência do circo, aprendi a fazer lira, aprendi a fazer tecido, aprendi a fazer corda indiana, trapézio fixo, várias coisas eu aprendi lá. A gente tinha show de circo, muito legal, show de trapézio voador. E foi quando eu realmente aprendi, no México mesmo, voltei para um outro circo, trabalhei como trapezista nesse circo, e foi assim uma experiência bem bacana, até que voltei para o Brasil, umas coisas deram erradas lá, e aí falei, vou voltar para casa. Voltei, e aí com uns contatos de uns amigos meus, desses meus amigos que me ensinaram o trapézio a primeira vez, eu fui para um circo no Chile. E aí eu fiquei quase um ano lá no Chile, no circo, mas aí eu trabalhava como bailarina mesmo lá, né, nesse circo do Chile, foi bem legal. E às vezes eu fazia um pouquinho de trapézio lá, quando eles ensaiavam, eu subia, ensaiava também um pouquinho, mas eu fui deixando assim o trapézio um pouquinho de lado e estava mais na dança mesmo. Eu fiquei quase um ano Chile. no Chile, foi uma experiência bem legal, assim. É muito engraçado que, a princípio, a gente vai sempre em grupo, né? No Egito eu fui com um grupo de brasileiros, nos Estados Unidos era um grupo de bailarinas brasileiras, e quando eu fui para o México e para o Chile, eu era simplesmente só eu de brasileira. Eu fui com a cara e com a coragem mesmo. E foi quando realmente, assim, meu espanhol não tinha jeito, porque ou eu falava, não tinha ninguém para conversar comigo em português. Era engraçado que eu já cheguei em casa, aqui em casa, assim, depois de férias, alguma coisa, eu falava em espanhol com a minha mãe, o que você tá falando, menina? Fala direito. Então é bem legal. E aí depois do Chile, né, eu fiquei quase um ano lá no Chile também, uma experiência maravilhosa com amigos incríveis. Eu falo de terremotos. Passei por vários perrengues, passei por terremoto, por furacão, por muita coisa. São experiências que a gente nunca esquece, assim, né? Que a gente nunca imagina que vai passar, ainda mais no Brasil, né? Que nunca teve nada, né? Enfim, aí eu fui para Israel. E aí aconteceu daí para Israel. Do Saí Chile, você foi para Israel. Circo isso, também? Não, então lá é um hotel que é bem parecido com o que eu trabalho hoje, que
eles têm um trapézio também. Eu fui trabalhar no trapézio. Então, eu trabalhei muito tempo como instrutora de trapézio. É bem legal. Aí você ficou E um ano sem trapézio, certo? Do Chile. isso, no Chile eu fiquei sem. E aí depois eu voltei, eu fui para Israel trabalhando com trapézio, como instrutora de trapézio. E lá, assim, eu tive a oportunidade, porque como eu sempre dancei, né? Eu cheguei lá, geralmente o pessoal que é do circo lá naquele hotel não dança, eles só fazem números de circo ou as coisas que tem de circo mesmo para fazer. E eu cheguei lá e vi os shows, assim, com uma produção maravilhosa, telão de LED atrás, umas roupas que brilham, um negócio, assim, maravilhoso. E eu falei assim, ou vocês me colocam num show ou não vai ter jeito. Vou dar um escândalo aqui. Falei, não, quero dançar, quero dançar. Eles, não, mas você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. E lá, assim, todo mundo fala hebraico. E eu ia nos ensaios, todo mundo falando em hebraico. E eu, assim, tô entendendo. Eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, eu vou pra lá. Eu sabia o básico. Eu sei o basiquinho, assim, de hebraico. Então, assim, quando falava pra esquerda, eu ia. Quando falava pra direita, eu ia. Pra frente, pra trás, eu fazia. Fui, peguei e fiz os shows lá também, amava. Era uma coisa assim maravilhosa, um hotel que tem uma produção de shows encantadora, assim. E aí daí eu voltei para o Brasil, e aí foi quando eu entrei agora na empresa que eu tô, que é o Clube Med, e agora eu alcancei o que eu queria, eu voltei lá como instrutora de circo no clube, mas hoje eu sou coreógrafa no clube, que é bem legal. A gente tem shows à noite para apresentar para os hóspedes. Não tem nenhum bailarino profissional. São todos que trabalham mesmo, que são GOs, que falam eu quero fazer show. Então, eu acho que esse é o mais legal, porque eu tenho que ensinar, às vezes, uma pessoa que nunca dançou, que nem sabe dançar direito. E aí eu tenho que ensinar e a paciência, e é muito bom, é muito gratificante, assim, o pessoal fica muito animado para fazer o show à noite, eles chegam e se arrumam e fazem maquiagem, e aí E você vê, gente de vários assim, lugares. de vários lugares. Aqui no Brasil a gente tem mais brasileiro, tem um pouco de argentino e tudo mais. Quando eu trabalhei no México, no mesmo hotel, eles tinham mais americanos, mexicanos, franceses. Agora que entendeu, esse hotel que você está agora é no Brasil. Ele é uma rede internacional. Ele tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem 3 hotéis. Eu já fiz. Antes tinham 4, um fechou. Consegui fazer os 4 aqui no Brasil. E só que ele tem no mundo inteiro. Ele tem no Japão, tem na China, tem na Ásia, tem na Europa, tem os villages de esqui na França, tem nos Estados Unidos, no México, no Caribe, eles têm em vários lugares. Então a gente tem essa oportunidade de viajar com o hotel também, que é legal, né? E Então, onde que é? Qual é o lugar aqui no Brasil? aqui Que no você tá Brasil hoje? tem que eu tô hoje é em Mogi das Cruzes, do lado de São Paulo. Chama Clube Med Lake Paradise. É muito legal. Um lugar muito bacana. Quem tiver a oportunidade de passar férias lá, um fim de semana ou uma semana, é um hotel muito bacana para trabalhar. Então, assim, é o que eu falo, a questão da viagem, né? Que a gente viaja e a gente conhece tantas culturas, tantas pessoas, e a gente tem a oportunidade de aprender muitas coisas. Como eu aprendi o circo, que era uma coisa que eu adorava aqui e não conseguia fazer, e lá fora foram pessoas me incentivando e que me ensinaram. E eu sou muito grata a todas as pessoas, tanto das pessoas daqui de Rio Preto, que me incentivaram muito a ir viajar, como as pessoas lá de fora, né, que me ajudaram. Então, são experiências muito bacanas. Eu acho que quem tiver a Hoje você, oportunidade. você falou Pode que falar. hoje você é coreógrafa, você não dança mais? Eu danço nos shows, eu produzo Coreografa e também shows, dança. e isso, eu que faço a produção dos shows, tudo, ensaio o pessoal e também acabo dançando junto com eles, que é bem legal. E E assim, nesse hotel não tem a questão do trapézio, não, né? não, a gente tem show de circo
E às vezes eu faço show de circo, que eu amo, assim, tá no coraçãozinho aqui. Então eu sempre faço show de circo, sempre apronto as coisas lá. Mas agora meu foco mesmo está nos shows, na dança mesmo, na produção de tudo. O que E, que você ia e falar que eu te assim, cortei? não, eu ia falar que é muito legal para quem tem esse interesse de viajar, às vezes tem medo, às vezes tem alguma coisa, abre a mente e vai, porque o que você conhece de cultura, o que você conhece de lugares, assim, hoje eu conheço tanta coisa, eu tive a oportunidade de aprender tantas culturas que, poxa, não tenho o que dizer, assim. Eu falo, por exemplo, eu não sabia nada do judaísmo. Hoje eu morei em Israel, eu aprendi um pouco da cultura e é uma cultura linda, é um país maravilhoso. Não sabia nada de muçulmano, fui para o Egito e conheci também a cultura deles. Outro lugar lindo, os Estados Unidos, o México, gente, os mexicanos, os chilenos, eles amam festa, são assim como a gente mesmo, né? Assim, brasileiro é amigável, que gosta dessas coisas, né? Então é uma coisa que não, como falaram, como o Gu falou aqui, não tem dinheiro que paga toda essa experiência mesmo que a gente tem. Porque é lindo, é uma coisa que a gente leva para a vida e que eu acho que não importa se você tem medo, se você tem vergonha, vai, porque se você tiver uma oportunidade, é uma coisa simplesmente maravilhosa de fazer. Eu E é super muito indico. legal a ideia da frase que você fala que você não fazia um tecido aqui, e aí você, de repente, você tá no meio do negócio e você fica querendo. É, Porque, porque aí lá, né, também tem isso, né? A gente tinha aula de tecido, tudo, mas às vezes até a gente achava pouco, né? Ai, nossa, eu queria é, fazer mais aula, e não tinha onde fazer. Ainda hoje tem dois ou três lugares, mas na época realmente era o Alex que trouxe, meu, um negócio maluco. Não tinha esse negócio de sim, tecido, né? E aí você, tipo, sai daqui sem fazer um tecido. E assim, o que eu tô querendo pontuar é a idade, porque tá bom, 20 anos é novo, blá blá blá, mas a gente sabe, né? A gente sabe que o corpo, nós estamos falando assim, de 20 é, anos, em contraponto com gente que começa com 5, 6, subindo em descida. Então, tipo assim, sim. é Não, tarde. A gente tem essa consciência que qualquer coisa que é para alta performance, o indicado é de criança. Porque sim. agora você com 20 anos se ver subindo num É, trapézio, assim, é muito, muito legal, muito foi diferente. muita, foi muita vontade, foi muita força de vontade mesmo, sabe? Eu queria e eu treinava. Quando eu estava no México, que eu fui para um circo trabalhar como trapezista, eu tinha um contrato para a Itália para ir num circo como trapezista. Infelizmente, o contrato não deu, ou felizmente, né, por causa das pessoas que iam comigo. Mas eu treinava e os meninos que me treinavam, eles eram de família de circo e eles já faziam isso há muito tempo. Então, assim, realmente, para eles eu estava muito tarde e eu estava, tipo, ruim, Isso. vamos dizer assim. E eles, nossa, eu passava, juro por Deus que eu passava pelo menos umas 4, 5 horas em cima da plataforma, com a mão sangrando. E eles falavam, não, e treina, e de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. E eu parava assim com a mão sangrando, chorando, e chegava à noite, tinha que fazer show, e sem reclamar, e curativo, e na mão, e ia. Então é muita perseverança, porque realmente família de circo, por exemplo, são pessoas que eles nascem assim. Eu já vi criança de 2 anos subindo no trapézio, com 2 anos. Você fala assim, eu nunca vou colocar meu filho de 2 anos lá em cima, entendeu? Sem segurança nenhuma. E eu já vi. Então é porque realmente eles nascem dando cambalhota já. Então é muito engraçado. Realmente, a gente para alcançar isso é muito difícil. Eu conheço um menino chileno que ele com 15 anos ele fez 3 saltos mortais no trapézio, que é um dos truques mais difíceis no mundo. E ele com 15 15 anos ele anos. fez. Então, assim, hoje eu nunca faria isso, né? Porque a gente começou tarde, né? Assim, quando você. Isso, eu tô falando, mas mesmo assim, olha onde você chegou,
mesmo sendo, tipo, alguém, pra eles ali, tipo assim, que essa doida tá achando, né? É, O é, Gustavo falou assim, mas a Jaque tinha uma flexibilidade que nem ela acreditava, mas eu não sei se a flexibilidade ajuda muito não nessas horas, hein? é Porque, verdade. porque assim, pessoas muito flexíveis, elas têm que treinar 3 vezes mais a galera que não é tanto para fazer coisas de força, né? Não de flexibilidade, É, mas porque a flexibilidade ela acaba a pessoa sendo mais difícil de ter aquela pressão mesmo da musculatura, né? Porque quando a é, pessoa é flexível, ela é quase flexível até na pele, na musculatura toda. Então realmente, já que é uma história diferenciada, assim, porque eu consigo enxergar isso porque eu te conheci, assim. É muito louco, veio de dança de salão, fazia balé, né? É tipo é, meio. É numa caixinha aqui, né? Numa bolinha aqui, aí, é, tipo, fala, meu Deus! Porque é a realidade que eu vivo com as minhas alunas e que eu vivo na minha vida. Na verdade, eu não me sinto numa bolha, não, porque eu quero sempre saber mais, mas a gente sabe que quando tá na época de estudo, você estava estudando, né? Tipo, ai meu Deus, vou sim, pro. Foi uma coragem, é um diferencial já desde aquela época, mas daí, subindo um trapézio, é outra, é, já é é, outra história, já é outra. Quando é o você que eu falou que você foi falo. pro Egito, pode falar. Não, pode perguntar. Você falou que você foi pro Egito, e aí voltou e já foi pro circo próximo, né? Quando você foi o próximo pro circo, você foi na cabeça de bailarina. Mas você falou que você tinha uma paixão por circo, isso existia dentro de você? Ou foi inconsciente? De repente chegou lá e falou: Meu Deus, eu amo isso aqui parece que sou eu. Então, lá era um pouco diferente, assim, eles eram bem restritos, principalmente com as bailarinas e tudo mais, nesse primeiro circo que eu trabalhei. Então, eu fui realmente com a cabeça de bailarina, sempre foi o que eu mais gostei, não que eu não gosto de circo, mas desde pequena, né? E quando eu cheguei lá, e aí você começa a ver e você fala, caraca, é tipo muito diferente. Porque aqui no Brasil, eu não tinha muito contato com circo. Assim, quantos circos chegavam naquela época aqui no Brasil? Aqui em Rio Preto, sabe? Aqui em Rio Preto não chegava quase nada. Mal chegava aqueles cirquinhos pequenininho. Então, eu nunca tive muito contato com circo aqui. Hoje em dia que eu vejo chegando circos grandes e tudo mais. Mas na hora que eu cheguei, eu vi aquele show e eu falei, caramba, tipo, é outra vida, é outra coisa, é muito legal. Eu imagino isso, tipo, sendo outra coisa, sabe? Por isso eu falo É, assim: é muito legal ver você pulando para essa outra coisa. é, Pulou, saiu de um lugar. Não é igual, não é a mesma coisa. São artes não, diferentes mesmo. A com Jaque falou certeza. assim: pode falar. A Jaque Eu, falou que ela quer o eu, contato do México. Por favor. a única coisa assim que eu falo, quem dança, principalmente para o circo, é fundamental. Porque você vê assim, muita gente que faz só circo e faz aquela coisa quadrada do circo. Eu faço aquele movimento, depois aquele. E eu me destacava, assim, eu nunca fui maravilhosa fazendo circo, nunca fiz truque muito difícil nas coisas que eu fazia, mas tudo que eu fazia, eu passava um pouco de dança. E isso Tinha impressionava vida. muito as pessoas. E as pessoas, caramba, nossa, lindo, maravilhoso. Eu falei, gente, mas eu não fiz nada demais. Tipo, a outra menina fez coisa muito, muito mais difícil que eu. Não, mas você estava linda porque o seu movimento, a sua mão, aquela mão de bailarina, sabe? E eu falo, caraca, tipo, realmente a dança muda muito, né? Assim, a sua expressão corporal muda muito nas coisas que você faz. Quando eu vou, assim, eu falo muito isso, porque eu tento gente, eu falo, não tô julgando, mas eu tenho um olhar avaliatório, não tem jeito, porque além de dançar, eu sou professora, então o meu olhar, ele é um olhar que ele já fala, nossa, olha aquela linha aí, e aí tem muito isso em circo mesmo, né? Que você Tem. vai, tipo, você vê um número de dança, aí você vê, tipo, 7 bailarinas, você vê quem é dança bailarina e quem é do circo fazendo a dança. Elas são É, muito boas contorcionistas, mas na hora que bota para dançar, você vê que é é diferente. Você fala, aquela diferente. ali é bailarina, aquela ali, ela É, é bailarina. Ela não, porque a galera faz tudo, né? Quem faz isso, faz aquilo, faz aquilo. é Então verdade. essa que é a questão, sabe? De pensar sobre isso. Que a gente tem, quando tem dança mesmo, tem a raiz, né? A base. Quando tem essa base, aí tudo Muda, realmente. a gente tem um diferencial. Eu falo assim, quer ver?
quando eu dançava, ia muito nos forró, não tinha uma pessoa que pegava pra dançar que não perguntava, você faz balé? Tipo, É eu fui verdade. dançar com 20 homens na noite. Você faz balé? Porque é diferente. Nossa, é uma coisa estranha. Você é leve, a gente É, rela em você, você já gira. A gente se é, cutuca e você já gira. é Tinha verdade. Eu nem que pensei em girar, você já tá girando. juro quem diga. Nossa, Mari, deixa eu te girar, você gira sozinha. É, é É, verdade. então a Então, base, ela é, né, muito. A base da dança, ela te deu essa. E acaba te dando um pouco de autoestima, né? Quando alguém fala. Porque assim, a gente não tem autoestima, né? Não sei. Eu, pelo é, menos, a gente dança, a gente teve. Demora pra gente ter autoestima, porque a gente. Não sei você, mas eu me sinto no meio do caminho. Eu não cheguei a me profissionalizar, mas também não tô aqui embaixo. E esse a meio do caminho você fica. Um pra elogio gente ou nunca outro, tá fala, bom, né? ué, mas eu sou boa mesmo? Ele me É, falou que pra eu sou gente melhor nunca que tá bom. É muito engraçado. é uma área muito exigente, né? Uma área muito até cruel. O balé, assim, essa área que eu tô É, mais, é bem cruel. Ela é bem, tipo, aí você fica, nossa, mas parece aquela perna alta vale mais do que o meu sorriso. Mas não. No circo, na verdade, tem uma hora lá que quem vai ganhar vai ser essa pessoa, que ela tem tudo, que a linha dela é sim, linda. sim. Essa questão, assim, também de uma coisa que a Jaque falou antes, que é muito importante, assim, quem faz dança hoje procura fazer de tudo, porque às vezes, tudo bem você não gostar de uma coisa. Por exemplo, eu não sou tão fã do jazz, eu gosto mais do balé, mas eu fiz um pouco de jazz, eu fiz um pouco de contemporâneo, eu fiz dança de salão, porque não tem jeito, você conhecer um pouco abre a sua mente aí, e quando você se depara com um trabalho, por exemplo, eu imagino a Jaque num navio, eu nunca fiz navio, mas eu imagino que chega lá e eles falam, tá, hoje eu quero que você samba, mas amanhã eu quero que você faz um show de jazz, entendeu? No meu trabalho acontece, eu sou coreógrafa no clube e a gente nunca sabe, porque os chefes mudam sempre. Eles também rodam entre um clube e outro. E um dia um chefe chega para você, olha, eu quero um show Brasil. O outro dia ele fala, olha, eu quero um show Las Vegas. No outro dia ele fala, eu quero um show do Rei Leão. Então você tem que você tem que saber muitas coisas, você tem que ter uma vivência em muitas áreas para você poder pôr isso em prática, né? Se eu não soubesse um pouco de jazz, se eu não soubesse um pouco de dança de salão, se eu não soubesse um pouco de balé, talvez eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, né? Eu não estaria fazendo esse trabalho, eles não teriam confiado essa posição em mim. Então é bem legal. Já que temos que encerrar, porque eu falei para todo mundo, gente, eu não tô mentindo, dá vontade de ficar aqui, de fazer uma roda, com cerveja, churrasco, bem Brasil. É E deixar verdade. a noite inteira só admirando, só admirando. Muito feliz por você ter participado, mesmo a gente tendo tanto tempo de assim se falar, assim, eu acho que É verdade. esse elo que criou, ele é verdadeiro. Eu fico muito feliz de saber que todo mundo está sendo assim muito solícito comigo, fico muito feliz mesmo. Tem o Nilton, acho que chegou aí, o Mata aqui, todo mundo aqui falando. Eles ficam falando entre eles, só atrapalhando essa conversa. Eu fico, gente, a Jaque muito linda, nosso orgulho é. Alguém falou também, ela é só pequena. Então, estou muito feliz, de verdade, que você tá onde você tá, porque é merecedor, com certeza, e que você hoje, pra gente aqui de Rio Preto, é um exemplo, sim, é o exemplo de alguém que saiu de Rio Preto, que se conheceu, que fez e aconteceu. Então, eu já vou agradecer em nome de todo mundo. Até quem não quer agradecer, eu agradeço, porque eu acho que para os artistas aqui, assim, é muito legal. Márcio, a próxima segunda-feira é a Karine e o Niltinho. Segunda-feira. Vou te mandar, tá? Então é isso, amor. Muito obrigada, tá bom? Muito feliz mesmo. Obrigada a você pela oportunidade e um beijo para todo mundo. Faz muito tempo que a gente não se vê, eu principalmente sempre estou fora, mas um beijo para todo mundo, saudade de todo mundo, saudade de dançar aqui em Rio Preto e tudo mais. Ah, quando vier, eu falei pra todo mundo, vai lá na minha escola pra gente fazer um work com as pessoas Só, internacionais de Rio Preto, entendeu? A pessoa só não dá internacional para de vir Rio na Preto. pandemia. Só não dá para vir na Não, pandemia, né?
Não quero workshop online. Não. Quero aula de verdade. Então, ó, vocês se preparem. Suando, né? Da equipe inteira aqui da série, quem que vier para Rio Preto depois, não me ligar para marcar um work, uma aula entre os amigos. Ai, Mari, eu não quero dar aula, mas faz só um vucu-vucu. Porque é bom pra gente também ver vocês falando coisas de fora. A gente fica querendo, e vocês chegam quietinhos, vão pra casa deitar e não quer ver ninguém. Ó, de olho em todo mundo, viu? Beijo, gente. Quem ficou aí Beijo. na live, muito obrigada. Foi uma delícia. Mais uma, tá? Segunda-feira tem mais. Talvez seja a última, talvez. Depois eu falo. Beijo, amor. Beijo, tchau, tchau.